Cadê Lula? Tá em Brasília? Tá no Brasil? Não, já viajou de novo. Pelo menos agora ele foi pra Cuba. O cara viaja o tempo todo. Lula completará 2 meses fora do Brasil em 2023, após viagem a Cuba e Nova York. 2 meses em 9. Peraí, vocês repararam na camisa que Lula chegou em Cuba? Pra que tanto bolso? Deixa essa questão para vocês. E quando Lula chegou lá, tinha muita gente esperando? Tinha os estudantes de medicina de Cuba? Tinha alguém por lá? E a imprensa? Será que a imprensa estava toda esperando? Quem estava esperando, claro, era a Rede Globo. São praticamente assessores de imprensa de Lula. Lula foi para Cuba para se encontrar com o ditador cubano e fazer um discurso na Assembleia de Cuba. Quer ver como foi? Espia aí. O que a gente pode esperar de um encontro de países em desenvolvimento num país que é uma ditadura? Encontro de ditadores, é claro. Daniel Ortega, que persegue os religiosos no seu país, se encontrando com o ditador cubano. Que maravilha! Encontro de ditadores só podia ser na América Latina. Lembrando que a China também vai para esse encontro. Das ditaduras do mundo, eu acho que só a Coreia do Norte é que não vai. E como é que foi o discurso de Lula no plenário de Cuba? Foi praticamente vazio. E Lula, claro, condenou o embargo em Cuba, exaltou a cooperação dos países do Sul em contraponto aos países do Norte. E Lula falou de forma extremamente enfadonha, olhando para baixo para ler o tempo todo. Lá em Cuba não tem teleprompter. E olha aí, o plenário completamente vazio. Também teve Daniel Ortega discursando no plenário. E Fernandes, claro, presidente da Argentina, socialistíssimo. Foi tão sem graça que quando o ditador cubano convidou Lula para falar, não teve aplauso, Lula nem entendeu que era a vez dele de falar. Até que os integrantes da delegação brasileira avisou que era para ele ir para o púlpito para se pronunciar. E Lula falou por 10 enfadonhos minutos. A fala de sempre, a fala dos seus primeiros governos. A fala do século XX. Precisa acabar o embargo a Cuba. Quem mais contribui para a poluição mundial são os países ricos. Eu nem coloco o vídeo dele aqui falando porque vocês iriam dormir. E será que teve algum ponto positivo para o Brasil? Um presidente brasileiro no exterior tem que trazer alguma coisa para o brasileiro. Pelo contrário, o que Lula quer para o brasileiro é o controle das redes sociais, a censura das redes. Só vai passar o que Lula e a esquerda quer. E pior, o nosso dinheiro suado para pagar os impostos mais caros do mundo, que foi também para Cuba para construir Porto de Muriel. O ditador cubano já avisou, não vai ter como pagar. E Lula, claro, que vai perdoar o amigo, ditador amigo cubano. Depois de Cuba, Lula vai para os Estados Unidos e quando voltar, deve fazer uma cirurgia que vai deixar ele andando de andador. É isso mesmo, o cara que fala em reeleição, tem 77 anos, já vai ficar de andador. E quem vai conduzir a agenda brasileira? Janja. A mulher já é deslumbrada em ser primeira-dama. Imagina o deslumbre dela agora. Vai ser só viagem e festas no Planalto. Enquanto isso, o brasileiro, 61% dos brasileiros estão desanimados e com medo do futuro. Mas o brasileiro merece. O brasileiro fez o L. O brasileiro colocou no poder a esquerda. Agora vamos sofrer as consequências. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.